Paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Motivo de muita alegria nós estarmos mais um dia na presença do Senhor. Hoje é o culto de Santa Ceia, onde nós estamos aqui reunidos para celebrar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus deu a sua vida por amor de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade do nosso pastor, responsabilidade imensa. Glória a Deus, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, aleluia, versículo de número 23 ao 27, depois nós vamos para Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, Mateus 8, 23 e 27 diz assim: e entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu a grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar obedece? Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e que fosse diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar, irmãos, aqui a respeito da diferença de estar e conhecer a Jesus. Nós vamos participar da ceia esta noite, e tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não sabem quem é Jesus verdadeiramente. A Bíblia vai dizer que os dois discípulos de Emaús estavam caminhando. Jesus aparece com ele, começa a conversar com eles, e eles não sabiam quem era Jesus. Então tem uma diferença de você estar e de você saber quem é Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Judas estava com Jesus, mas ele não o conhecia. Aleluia, glória a Deus. Aí você me pergunta: o que tem a ver uma tempestade? Nós vamos falar sobre o mar, sobre a tempestade, com a ceia. Porque se você não conhece o Jesus que acalma a tempestade, você não conhece o Jesus da ceia. Se você não conhece o Jesus que acalma o mar, você não conhece o Jesus da ceia. Se você não conhece o Jesus que ressuscita o Lázaro, você não conhece o Jesus da ceia. Aleluia, glória a Deus. Então tem uma grande diferença, aleluia, que os discípulos estavam com Jesus no barco, aleluia, eles estavam na tempestade com Jesus ali naquele lugar, glória a Deus. E quando nós passamos por uma tempestade, aleluia, o primeiro pensamento que vem na nossa mente, glória a Deus, é que o problema é grande demais, é que o problema é muito grande e nós não temos solução, porque nós não conhecemos Jesus verdadeiramente, nós só estamos com Ele, mas nós não conhecemos Ele verdadeiramente, aleluia. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus, ainda eles não conheciam verdadeiramente que era Jesus. Por isso que Jesus repete duas vezes a tempestade, o mar ali sobre a tempestade. Por isso que ele repete no capítulo 8 e no capítulo de número 14, aleluia, porque os discípulos precisavam conhecer quem era Jesus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando nós passamos por uma tempestade, o primeiro pensamento que vem é o seguinte:
é que o problema é muito grande, é que nós não vamos conseguir resolver, é que é muito grande, aleluia, e que não vai ter solução, nós vamos morrer no meio do caminho, aleluia, mas os discípulos naquela ocasião não conheciam Jesus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, aleluia, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Aleluia, se você está passando pela tempestade, aleluia, é porque você ainda não conheceu o Jesus Nazareno, aleluia, aquele que desceu na terra, aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Na primeira tempestade, aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo, aleluia, e Jesus estava no barco com os seus discípulos. O barco mostra que quando Deus está no controle, aleluia, o barco não se afunda. Jesus estava no barco, mas só que os discípulos não reconheceram quem era Jesus Cristo, aleluia. E na segunda tempestade, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele anda por cima da tempestade. Sabe que isso quer dizer? Que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus maravilhoso, que ele anda por cima da tempestade, aleluia. Para ele é um Deus do impossível, um Deus de maravilha. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo de número 40, versículo de número 12, vai dizer assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus os seus palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes aos alteiros em balança, aleluia. Esse é o nosso Deus, que mediu na concha da palma da tua mão as águas sobre a face da terra. Esse é o nosso Deus grande. Então quando você estiver passando pela tempestade, aleluia, não se desespere, aleluia, aprenda a conhecer Jesus de Nazaré, porque ele é o Deus poderoso e maravilhoso, aleluia, glória a Deus. O segundo pensamento quando nós passamos por tempestade, aleluia, o segundo pensamento é que nós pensamos, nós estamos sozinhos, achamos que estamos sozinhos, achamos que não tem ninguém do nosso lado, achamos que Jesus ele nos abandonou, que ele desistiu de nós, que ele não fala nada, ele não responde, aleluia, glória a Deus, que ele não está do nosso lado, aleluia, que ali vai estar tudo acabado. Mas glória a Deus, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus falou assim, ó, desse jeitinho: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vai falar: estarei convosco, não é só na terça-feira, não é só na quinta-feira, não é só no domingo, aleluia. Jesus ele não tira férias no final de ano, 30 dias, não. A Bíblia vai dizer que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia, glória a Deus, santo é teu nome. Na primeira tempestade, aleluia, os discípulos entram no barco e seguem a Jesus. Jesus está no barco, a presença de Jesus no barco é garantia para que o nosso barco não se afunde, aleluia. Mas na segunda tempestade, no versículo de número 14, olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala assim para os discípulos: e logo ordenou Jesus que passasse os seus discípulos, entrasse no barco e fosse adiante. Jesus ordenou. O interessante é que da primeira tempestade Jesus está no barco, a segunda tempestade Jesus não está no barco, mas só que ele ordenou. E a Bíblia vai dizer que a ordem de Jesus tem que ser cumprida. Se ele falou que você vai passar lá do outro lado, não desanime não, você vai chegar do outro lado, porque foi ordem de Jesus que você passasse. Vai se levantar tempestade, vai se levantar tribulação, vai se levantar dificuldade, mas se você prosseguir, marchar diante da presença, você vai chegar lá do outro lado, porque é a ordem do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. O terceiro pensamento que vem na nossa mente quando nós estamos passando por alguma tempestade, aleluia, porque tem gente, irmãos, que ele vai viver em tempestade,
vai viver em dificuldade, até reconhecer o nosso Senhor Jesus. E foi dessa forma que Jesus, aleluia, quis mostrar para os discípulos quem que era Ele, aleluia. E o terceiro pensamento que vem na nossa mente, aleluia, quando nós estamos passando por alguma tempestade, é o medo e a falta de fé, aleluia. O medo por si faz as pessoas sentir, aleluia, glória a Deus, sentir-se em meio de uma tempestade, aleluia, sentir medo e falta de fé. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Eu não estou com vocês, aleluia, eu não estou contigo, aleluia. Às vezes passamos por dificuldade, Jesus fala: eu estou com vocês. Jesus não falou que vai estar conosco até a consumação dos séculos? Então por que vocês são tímidos? E por que nós somos tímidos e temos pouca fé? Aleluia. Por que nós desanimamos? Por que nós queremos voltar para trás? Por que nós queremos desistir? Aleluia. Porque nós temos medo e nós perdemos a fé. Na segunda tempestade, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam atemorizados naquela situação e começaram a gritar. Jesus foi no socorro deles, porque Jesus não estava no barco. O Jesus foi no socorro dele andando por cima da tempestade, aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles tomaram de medo, começaram a gritar, começaram a se desesperar. E às vezes é com nós da mesma forma. Às vezes nós passamos por uma tempestade e nós começamos a se desesperar e não confiando no Jesus de Nazaré. Começamos a gritar aleluia, porque aleluia, nós perdemos a fé, nós temos medo, aleluia. A Bíblia vai dizer, glória a Deus, que Jesus, ele foi caminhando nos discípulos e ele deu um grito, aleluia, para os discípulos dizendo: sou eu, aleluia. Sou eu que estou aqui, eu não abandonei vocês, eu disse que estaria com vocês, eu disse que estaria do teu lado, aleluia, nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade, aleluia, mas vocês não confiaram, e é assim que nós não confiamos no nosso Jesus. Às vezes passamos por prova, às vezes passamos por dificuldade, aleluia, achamos que Jesus nos abandonou, achamos que Ele esqueceu de nós, aleluia. Glória a Deus. E ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé, aleluia, glória a Deus. Homens de pequena fé, não tem fé, passaram por dificuldade. Jesus estava no barco, Jesus estava ali com eles, aleluia, mas eles tiveram medo, mas eles perderam a fé. E é assim conosco. Quando nós estamos passando por alguma tempestade, nós perdemos o medo, nós temos medo e perdemos a fé, aleluia, e nós não confiamos, aleluia, que Jesus, Ele é o dono, aleluia, Ele que manda na tempestade, Ele que acalma, aleluia, Ele que faz coisas maravilhosas. A Bíblia, aleluia, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o dono de tudo, está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da tua vida, aleluia, glória a Deus. Você não vai morrer, aleluia, Ele está no controle da tua vida, da tua situação, Ele sabe o que está passando na tua casa, na sua família, aleluia, Ele vai entrar com providência, aleluia, mas nós temos que aprender a confiar, nós temos que aprender a ter fé nesse Jesus, aleluia, que acalmou a tempestade, quando os discípulos estavam naquela situação, aleluia, glória a Deus. O quarto pensamento que vem na nossa mente quando estamos passando por tempestade: por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade pelas nossas próprias escolhas. Nós que escolhemos, nós que decidimos, aleluia, e às vezes escolhemos errado, decidimos errado, porque muitas vezes nós não oramos antes de fazer uma decisão. E por muitas vezes, quando estamos passando uma dificuldade,
nós dobramos os joelhos e falamos com Deus: Deus, porque nós estamos passando por isso, nós se colocamos na dificuldade, nós se colocamos na tempestade e ainda queremos uma explicação de Deus, ainda queremos que Deus se explique porque nós estamos passando por isso. A Bíblia vai dizer em Salmo de número 13, que Davi ele começa a falar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, aleluia? E nós somos assim: até quando isso, Senhor? Até quando isso, Jesus? Nós não estamos aguentando mais. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 5, Davi ele fala: eu confio, aleluia, na tua graça, eu confio, aleluia, na tua presença, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, eu sei que o Senhor vai abrir as portas, eu sei que o Senhor vai fazer milagre acontecer do nada, aleluia. E temos que parar de reclamar e começar a glorificar ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer na primeira tempestade, aleluia, que os discípulos se perguntaram: quem é este que até o vento obedece? Tem muitos irmãos, muitas pessoas que são chamados são escolhidos por Cristo, mas tem muita gente que ainda não escolheu a Cristo, aleluia. Os discípulos nessa ocasião tinham sido escolhidos por Cristo, mas ainda não tinha escolhido a Cristo como Senhor da vida deles. E nós somos assim. Jesus tem escolhido um povo, mas tem um povo que não tem escolhido Jesus para ser Senhor da nossa vida, aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles estavam dentro do barco, eles já tinham visto Jesus fazer milagre, eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães, já tinha visto Jesus feito maravilhas, e eles se perguntam um ao outro: quem é esse aí? Quem é esse aí? Aleluia, quem é esse? Nós não estamos conhecendo quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, aleluia. Quem é esse? E às vezes nós ficamos assim: quem é esse? Jesus tem feito um milagre na minha e na tua vida, aleluia. E nós ficamos se perguntando: quem é esse ainda? Quem é esse, aleluia? Quem é esse, aleluia? Quem é esse, glória a Deus? Mas na segunda tempestade, oh glória, aleluia, a Bíblia vai dizer e declarar convictos, aleluia. Depois de passar pela primeira tempestade, na segunda eles declaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus, aleluia. Verdadeiramente este é o Filho de Deus, aleluia. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aí eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. Antes os seus corações estavam endurecidos. Marcos vai relatar no capítulo 6, versículo 52, o coração dos discípulos estava endurecido. Por isso que Jesus, ele faz duas tempestades. A primeira, aleluia, e depois faz a segunda, para eles conhecer que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, aleluia. E a Bíblia, meus irmãos, aleluia, vai nos dizer que na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco e fora do coração dos discípulos. Na primeira tempestade, Jesus se encontra no barco, mas fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus está fora do barco, depois que ele entra no coração dos discípulos. Aleluia, vamos ficar de pé, glória a Deus. Na primeira tempestade, Jesus está no barco, mas fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus está fora do barco, mas depois ele entra no coração dos discípulos, aleluia. Meus irmãos, Jesus ele quer ter um encontro com cada um de nós. Jesus ele quer que nós conheçamos ele, prosseguimos em conhecer, aleluia. Jesus ele quer que nós conhecemos, sabendo que ele é o Deus que controla a tempestade. Eu não sei o problema e a dificuldade que você está se passando,
aleluia. Mas o nosso Deus quer que você conheça Ele, não que você só está com Ele, mas conheça, aleluia, o Jesus que nós vamos participar dessa ceia, o Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que ressuscita, aleluia, o Jesus que tira da droga, tira da prostituição, tira da bebida, do alcoolismo. Esse é o nosso Jesus. Ele quer que nós conhecemos Ele desse jeito, aleluia. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas não conhecia. Foi necessário Jesus fazer outra tempestade, e não está na tempestade, nem está no barco, para mostrar que é Ele que controla, aleluia, a nossa vida. É Ele que controla a tempestade. E eu quero orar por você nesta noite, aleluia, glória a Deus. Você que quer conhecer mais desse Jesus. Eu estou desanimado, triste, aleluia. Tenho desanimado porque estou passando por alguma luta, aleluia, por uma dificuldade, por problemas, aleluia. Mas eu quero não só estar no barco de Jesus, mas eu quero conhecer Jesus verdadeiramente, aleluia. Quero chamar você aqui na frente. Vem aqui, nós vamos estar orando por você, aleluia. Na segunda tempestade, Jesus não estava no barco, mas depois, aleluia, glória a Deus, Ele entrou no coração dos discípulos. Depois, aleluia, deles ver a maravilha que Jesus fez, aleluia, depois deles ver e reconhecer que verdadeiramente és o Filho de Deus, aleluia, eles entraram, aleluia, eles deixaram Jesus entrar no coração dele. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você, nós vamos participar da ceia nesta noite, aleluia, nós vamos participar, e por muitas vezes nós não temos conhecido este Jesus ainda, aleluia, às vezes nós só ouvimos falar. Eu falei aqui no começo que os discípulos de Jesus, escolhidos por Cristo, estavam indo a caminho de Emaús, e eles estavam conversando, eles estavam dialogando, eles estavam ali falando um com o outro. Jesus aparece, aleluia, começa a conversar com eles, começa a dialogar com eles, aleluia, e a Bíblia vai dizer que eles não conheceram que era Jesus. Tem muita gente assim, que ora mas não conhece Jesus, que louva mas não conhece a Jesus, que prega mas não conhece a Jesus, e nós precisamos conhecer esse Jesus verdadeiramente, aleluia. Senhor Deus e